tarde. Irmãos, abram sem demora comigo o santo livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Quero dizer para vocês, mais uma vez, que é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Agradecer e louvar a Deus por estarmos aqui em pleno domingo, cidade de São Paulo, às 4 da tarde, realizando um culto. Isso é maravilhoso, nós termos essas opções de culto, opções para louvar, adorar a Deus e aprender a sua santa palavra. Estarei ministrando essa palavra no término do culto. Vai ter uma classe de escola dominical, que eu vou estar dando aula aqui, então após esse culto também, uma aula na escola dominical. Após isso eu estarei aqui embaixo, eu trouxe uns livros, como eu sempre faço, e vou estar ali, se alguém quiser comprar, quiser que eu assine, e o conteúdo deste livro é o que eu vou pregar agora. O tema da minha mensagem é o mesmo tema deste livro que eu escrevi, o perfil do verdadeiro cristão. Mateus 5, verso 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais essa tarde, Senhor, cônscios da Sua infinita misericórdia, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa urgente necessidade de graça. Senhor, não deixa ser só mais um culto, uma programação, que haja demonstração de poder e do Espírito Santo, de modo que almas sejam salvas, santificadas, edificadas, que tenham uma noção muito maior da sua grandeza e do seu amor, e do que foi feito no alto daquele madeiro. Que o Teu reino avance, Senhor, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vai ser uma mensagem rápida, apenas de 30 minutos, e eu gostaria que você prestasse atenção, vou resumir aqui o máximo, para que nós possamos dar andamento no culto. As bem-aventuranças, talvez você leu porque é um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura, as beatitudes, as bem-aventuranças, mas talvez muitos de vocês não saibam o que significa estas bem-aventuranças. Bom, Jesus está aqui, sobe em um monte, ele vai pronunciar aquele que vai ser o seu maior discurso, a sua maior pregação, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a constituição do reino, o programa de governo do reino. O reino de Deus havia chegado, junto com o reino, o rei, Jesus. E agora vem a lei do reino, a constituição do reino. E eu vou falar mais sobre isso na escola dominical daqui a pouco. E ele inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Uns capítulos atrás,
ele anuncia que o reino de Deus é chegado. João Batista começa a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Para ingressar no reino, eu tenho que passar pelo arrependimento, palavra grega metanoia. Então todos que se arrependem, passam por metanoia, ingressam neste reino, que não é físico, não é natural. Agora, como eu faço para saber se eu sou cidadão deste reino? Súdito desse reino? Se de fato eu ingressei nesse reino? Você vai me dizer, é porque eu congrego na Presbiteriana de Pinheiros. Não. Eu sou cidadão do reino porque eu desci as águas. Ou eu porque eu fiz a minha profissão de fé. Não. É porque eu tenho dons. Falo até em línguas estranhas. Mas muito estranha. Você precisa ver. Não. Qual é a evidência que você integrou no reino? É que você passou por metanoia. Metanoia excede e transcende a religião, a liturgia, os votos. É uma obra sobrenatural, ok? Então essa é uma evidência. Agora, como eu sei que eu passei por metanoia? Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Mas não entendi. As bem-aventuranças são características do verdadeiro crente. O crente não deve buscar ter as bem-aventuranças. O crente é obrigado a ter as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. O que são? 8 características do crente. Mas são 8 características de uma categoria de crente? Deve ser para o pastor Hernandes, para os bispos, para as autoridades. Não. As bem-aventuranças são características de todo e qualquer crente. Todo crente possui as bem-aventuranças. Ah, tá. E quantas bem-aventuranças? Eu devo ter umas 3, o outro tem 2, o outro tem 5, um tem 1. Não. Todos os crentes devem possuir todas as 8 bem-aventuranças. Então são características que todo crente deve possuir e todas as bem-aventuranças. Não existe, eu sou manso, mas não sou pobre de espírito. Sou pobre de espírito, mas não sou misericordioso. Não. Então, as bem-aventuranças traçam o perfil do verdadeiro crente. Você quer saber se é crente ou não? As bem-aventuranças são um teste que validam a nossa conversão. E está faltando isso aqui, gente. Está faltando na Igreja de Cristo os bem-aventurados. Está faltando regeneração. Está faltando novo nascimento. O que eu estou vendo é igreja demais, crente demais, culto demais. Mas não estamos vendo veia, fibra, nascimento. As bem-aventuranças falam de alienígenas. É isso que nós somos. O que nós estamos vendo é igrejas terrenas demais. Você conversa com o crente, mas dá uma canseira. Parece que está conversando com o Faustão, com o Gugu, com o Ratinho. Gente do céu, não abre a boca não, filho. É cada canseira. Irmão, apesar de eu ser novo, eu conheci crente à moda antiga, crente raiz, crente que nas veias fervilhava o sangue do Senhor Jesus, crente mesmo, que não negava a sua fé, gente estranha, gente alheia a esse mundo. Quando eu falo alienígenas, é que não é da terra. Quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, ele usa a palavra grega, genes anoten, nascido do alto. Em 1 Pedro 3 diz que é nascido uma nova natureza, uma natureza regenerada. Então, seja, Pedro fala da nova natureza e João fala da origem. Pedro fala anagenesis, nova criatura. João fala genes anotem, nascido do alto. Ou seja, temos uma nova natureza que não vem da terra, vem do alto.
Agora, como eu sei que eu recebi essa natureza? Primeiro, bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Primeira característica do salvo, do verdadeiro, do crente raiz, do crente, porque tem o crente e o crente. Crente está em extinção. Primeira característica, ele é pobre de espírito. Que é isso? Eu não vou ter muito tempo, mas eu vou resumir neste hino. Nada trago em minhas mãos, só em tua cruz me apego. É aquele que não confia nas suas obras, nem nos seus méritos, para ser salvo. É aquele, a palavra pobre no grego aqui, é miserável, é pobre. É aquele que não tem nada. Porque existe o pobre, não tem luxo, não tem conforto, mas vive. E tem aquele que é o mendigo. A palavra grega aqui é o desesperadamente pobre. É aquele que reconhece a sua falência espiritual. É aquele que conhece a sua indignidade. A ideia é assim, ó. Você perguntar para um muçulmano: por que você é salvo? Por que você é aceito por Alá? Porque eu observo o Corão, sigo as suas tradições e faço todas aquelas aberrações lá, ok? Pergunta para o católico: por que eu faço as procissões, vou às missas e faço os ritos? Ok. Pergunta para o espírita: porque a reencarnação. Você perguntar para um crente: e você? Por que você é salvo? Bom, sou um pecador, não mereço ir para o céu, não sou digno, e tudo que eu faço é trapo de imundícia. É só pela fé, e pela fé somente. Eu vou para o céu baseado nos méritos de outro. Nada trago em minhas mãos. É o publicano e o pecador batendo no peito: tem compaixão de mim, pecador. É aquele que não é arrogante. É aquele que sabe da sua insignificância. O tal do crente arrogante está na moda. Crente soberbo, autossuficiente, ensimesmado, Senhor da glória. O verdadeiro não. O verdadeiro sabe quem é. Sabe de onde Deus tirou ele. Sabe do que ele é feito. Por isso ele não se orgulha. Paulo diz assim: se for para me gloriar, me gloriarei na cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo, para a qual eu estou morto para o mundo, e o mundo para mim. Você tem essa característica? Sabe que só levantou hoje por causa da graça? Antigamente eu achava que eu precisava da graça e do poder de Deus para pregar a palavra. Hoje não, eu preciso da graça de Deus para amarrar um sapato. Você sabe que está vivo hoje só por causa da graça, que tem os dons que tem por causa da graça, que tem o corpo, a inteligência, o que tem pela graça, e que só Deus só te aceita pela graça. Esse é o pobre de espírito. Nada traz em suas mãos. É humilde. Por isso trata as pessoas com humildade. Vem num culto, ele não consegue ficar desperto, olhando no relógio, beliscando os outros, no celular, não. Ele tem tanta consciência de quem ele era e do que Deus fez, que ele vem a um culto, por menor que seja, e ele não consegue, ele se constrange. Ainda mais quando canta esses hinos. Ao contemplar a gloriosa cruz, onde feriram o rei dos judeus, começa a derramar as lágrimas, porque ele sabe que aquelas feridas foram por nossa causa. Primeira característica. Segunda, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Segunda característica, ele chora. Você fala: então pastor, eu sou crente, eu não posso ver uma cena de novela que eu choro. É um chororô lá em casa, é tudo crente. Não, querido, eu não estou falando de ser pamonha. Esse chora aqui, primeiro, chora pelo quê? Não é pela novela não, meu bem. Aqui a segunda característica do crente, ele é quebrantado. Agora ele chora por quê? Por duas coisas: pelo pecado
dividido em duas áreas. Primeiro, ele chora pelo seu pecado. É isso que quer dizer, quebrantado, quando ele se depara com o seu estado miserável, quando ele falha. A segunda característica é que o crente é sensível ao seu pecado. Gente, nós estamos perdendo isso. Qual a última vez que você chorou pelo seu pecado? Ah, pastor, mas sabe como é que é? Irmãos, o pastor Hernandes usa um termo muito interessante. A pior coisa que tem para o crente é ele se acostumar com o sagrado. Se acostuma. O crente é sensível ao seu pecado. E ele chora quando ele tropeça. Quando ele entristece a Deus, ofende a Deus. É uma marca dele. 1 João confirma isso, que diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ou seja, o crente confessa, assume, é sensível ao seu pecado, e ele chora, se entristece, consterna pelos seus tropeços. Você não pode achar que o que você fez é falha moral, equívoco. Não, irmãos, estamos ofendendo. Gênesis 6 diz, pesou o coração de Deus. Efésios 4 diz, não entristeçai. Deus fica triste, Deus se sente ofendido. Deus pode ser, meu irmão, pode ser insultado. E o crente, quando percebe que faz isso, chora, se quebranta, se entristece. Segundo, ele chora pelo seu pecado e chora pelo pecado ao seu redor. Tráfico de crianças para prostituição, ele chora. Aprovação do aborto, ele chora. Da pedofilia, ele chora. Ele é sensível às atrocidades. Agora esses crentes sentam na frente do jornal e vão vendo aquelas terror e vão dar risada. Ah lá, pedofilia. Que é isso? Ah lá, caiu uma bomba matando não sei o que. Que isso? Quando ele vê essas leis espúrias, quando ele vê essa sujeira do Senado, do Congresso, quando vê as atrocidades que são feitas com inocentes, ele chora. Eu conheço gente, a gente está perdendo esse tipo de crente, que vê o tipo de notícia desse, crianças são abusadas no orfanato, ou tráfico de adolescentes para prostituição, desligam o noticiário, entram no quarto, Senhor, eu não conheço aquelas jovenzinhas de 12 anos, que estão sendo vendidas na Índia, para exploração sexual, mas eu oro por elas, tem misericórdia, poupa essas meninas, livra elas, salva elas. Só vê o noticiário desligar, para ir orar por pessoas que ele nunca viu, que ele não sabe quem é. Temos que resgatar isso. E esse é o perfil. Jesus não viu as multidões, o que ele fez? Se compadeceu delas, porque eram ovelhas, sem pastor. Tudo que Jesus fazia, ele curava, fazia tudo, não era? O que a Bíblia fala que ele sentia antes? E movido de íntima compaixão, curou, multiplicou, sarou, ressuscitou, quebrantado. Nossos olhos estão muito secos, tem gente morrendo aos montões no mundo, gente. Olha o que aconteceu lá em Moçambique, olha o que aconteceu lá, 7 dias, 5 dias depois, a praia trazendo os corpos, meu Deus do céu, que atrocidade, vidas sendo esmagadas como insetos. E nós não podemos estar dando gargalhada, ao menos temos que ir no quarto, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Eu estou indo ao Paquistão agora, em novembro. O pastor de lá me mandou as fotos. Eu vi tudo. E eu sei que eu corro risco de vida. Mas a Bíblia diz, como invocarão se não ouvirem? Como invocarão em quem não crê? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não pregarem? E como pregarão se não forem enviados? Amém. Tenho que ir.
Terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, primeiro, o crente é pobre de espírito, reconhece a sua falência, é humilde. Segundo, ele é quebrantado. Terceiro, ele é manso. Manso aqui, importante você saber, as bem-aventuranças não são qualidades naturais. O extrovertido, o manso, que é bonzinho, sossegado. Não é isso. São qualidades espirituais. Não tem nada a ver com temperamento, nem personalidade. O manso, muita gente pensa, é o tranquilo, sossegado. Não, não é isso. O manso está ligado ao Salmo 37. O que é o manso? O manso é aquele que não entra em disputa, que não faz barraco. Esse é o manso, não tem a ver com ser introvertido. O manso é assim, vou dar um exemplo. Lembra de Ló e Abraão, seu sobrinho Ló, quando foram disputar os pastores as terras? Eu quero esse lado. Abraão disse: está vendo a esquerda? Se você quiser, pega ela, essa parte da terra. Mas se você não quiser essa, pega a direita. Não faz diferença para mim. O manso Abraão não entrou em disputa. Não vamos brigar por causa disso não. Fica com a parte que você quiser. Os mansos são aqueles que não ostentam, que não disputam posições, heranças, títulos. Manso é aquele que o coração não se inclina para as posições, as posses, as honras. Não, se é para evitar contenda, leva para você, eu não quero. Agora o que acontece? Crente que entra em disputa, essa herança é minha, sai daí, sai na mão. Crente que entra em disputa de cargo, ó, pastor Ival está doente, eu vou assumir. Não, eu que vou assumir, saia meu. Não existe isso. Ele não ostenta, não tem opulência, ostentação. Crentes vaidosos, soberbos, querem as primeiras esposas, os primeiros cargos, os primeiros títulos, tudo que está e brigam, entram em rinhas para conquistar essas posições. Não, o crente verdadeiro, ele perde para o outro ganhar. Ele não briga por posições, ele contenta com o que ele tem. Ele fica feliz com o segundo lugar. Irmão, se o primeiro lugar vai te deixar feliz, pode ficar. Ele está quietinho. Ele é igual Jesus. Não diga a ninguém quem te fez isso. Jesus não quer popularidade. Jesus tirou muitos enfermos da multidão para curá-los fora da cidade. Por quê? Porque Jesus era manso. Lembre-se disso, meu irmão. Não entramos em disputa, não ficamos brigando para quem vai sentar na esquerda ou na direita do lado dele, não ficamos disputando cargos, prestígio, disputando heranças. Nosso coração não é inclinado. O manso, a palavra mansa aqui, no grego é a ideia de uma fera que foi domada, essa fera é comum do ímpio. O ímpio quer o primeiro lugar, quer o melhor, quer tudo para ele disputa, e é uma disputa acirrada, ele se empenha. O justo não, ele teve esse coração, essa fera dominada, domada, domínio próprio, autodomínio, domínio das suas faculdades, das suas inclinações. Você é assim? Quebra o pau com a esposa. Meu amor é assim. Não é, por pura vaidade não é. E briga com ela até impor a sua opinião. Por quê? Porque não aceita ficar por baixo. O manso, você tem razão, meu amor. Eu me equivoquei. Dentro da igreja, imagina se o pastor tem uma igreja inteira só de manso. Que delícia. Pastor, isso aqui. Querido, não é assim, você está errado, se arrepende. O manso, está certo, pastor, quem sou eu para reivindicar os meus direitos? O manso não reivindica os seus direitos, ele é submisso, meu irmão, igual Jesus, como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abre. Agora crente truculento, crente, eu não levo desaforo para casa, se arrepende, miserável. Crente leva desaforo e leva muito mais para casa.
O crente é humilde, o crente chora, o crente é manso. Quarto, o crente tem fome e sede de justiça. É a quarta característica do crente. Deixa eu ver a hora ali. Tem mais 6 minutos. Lloyd Jones não gostava nunca de fazer nada ao vivo, porque ele falou, e se o Espírito mover em mim? Como é que faz? Faz Espírito dar licença, que o horário de TV cortou. Venceu. Vamos lá, vamos chegar. Olha outra característica linda, pastor Erival. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Palmeiras e Corinthians no Morumbi às 6. Às 6 um culto aqui na Pinheiros. O crente? Mas ele nem hesita. Ele nem titubia. Ele vai no culto. Fome e sede de justiça é, ele tem um interesse pelas coisas espirituais em detrimento às naturais. Ele é fominha, onde tem culto ele está, vigília ele está, escola dominical ele está, ele compra livro, ele compra Bíblia, ele ouve o louvor no carro, ele vê pregação em carro. Fome de Deus, fome de Cristo, fome do Espírito. Agora Jesus, você fala, o crente está feliz, é tão alegre, aí você fala para ele, vamos no culto. Que é isso, gente? Ele está numa felicidade, e falando das coisas dele, e não sei o quê. Vamos fazer o culto doméstico? Ih, acabou a graça. Irmãos, uma das marcas, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos lá. Quem tem fome, está 2, 3, 4, 5 horas sem comer. Depois de 5 horas, vai procurar o quê? Vai fazer o quê? Procurar comida. Então, a pessoa que está com fome, fica perto de uma geladeira, fica perto de uma lanchonete, num restaurante, quer saciar a fome. O crente verdadeiro fica próximo de onde tem alimento para ele. Fica próximo a um culto, a escola dominical, uma igreja, a um culto doméstico, livros, a biblioteca dele, o quarto de oração, porque ele quer se fartar de Deus. É isso. Não é fome pelos títulos, fome pelo mundo, fome por essas coisas. Não, ele tem fome de Deus. É bom demais. Aí vem um novo convertido na igreja da gente, todo entusiasmado. Não, menino, para com isso, vai passar. Não faça isso. Se ele estiver pegando fogo, bota mais fogo nele. Lá na nossa igreja, quando aparece um assim, eu dou a chave. Vai, filho, fica trancado aí, vai. Sexto, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sexta bem-aventurança. O crente é misericordioso. O que é misericordioso? Que usa de misericórdia. Pecaram com ele uma vez, pecaram com ele 2, pecaram com ele 3, pecaram com ele 10. Ele perdoa. O que é mais misericordioso? Eu gosto desse tipo de crente que está no trânsito ou na rua, aí passa os miseráveis, descamisados, sem teto, pobres, destroçados. O que ele faz? O misericordioso se compadece da desgraça alheia, da fome alheia, da miséria alheia. Ele não só se consterna, porque muita gente tem, olha lá, fica quebrantado, mas não vai lá ajudar. Ele não só tem o sentimento pela desgraça alheia, quer seja espiritual, teológica, financeira, civil, social, política, ele se consterna, como ele se esforça para aliviar a dor do miserável, quer seja financeira, espiritual. O misericordioso para o carro, atende, vamos atender aquele fulano. O misericordioso está fechando a igreja, chega alguém, uma alma moribunda, calma, amor, eu vou chegar um pouco mais tarde. O que foi, meu filho? Vou te atender. Tem misericórdia. Jesus não parava diante das multidões, cheio de misericórdia. Gente, nós não podemos ser assim, cada um por si, Deus por todos. Não, a ideia é assim, cada um por si, Deus por ninguém. Essa que é a verdade. Vamos parar, vamos gastar tempo com gente. Nós estamos usando pessoas e amando coisas.
Nós devíamos estar usando as coisas e amando pessoas. O misericordioso faz isso. Sétima, acho que é sétima, sexta. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 2 minutos. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O que é o limpo de coração? Muita gente pensa o puro, fala de santidade. O texto reporta para a santidade, mas não é isso. A palavra limpo aqui, puro, do grego é da ideia de purificação do metal. Purificação do metal. Quando você pega um metal valioso, o ouro, por exemplo, e colhe da natureza, ele está cheio de metais, de impurezas. Você submete ao fogo, aquelas impurezas, sai o ouro, fica genuíno. Essa é a ideia. Bem-aventurado aquele que não tem metais, lealdades competindo no seu coração. Ídolos, metais, ídolos, competindo no coração. É aquele que tem um coração singelo, único e exclusivo para Deus. Esse é o puro, um coração singelo, sensível, sem ídolos, sem disputas, entregue totalmente a Deus, como o de João Batista, quando ele chegou: eu não sou o Cristo, aquele que vem após mim é maior do que eu, cujo eu não sou digno de desatar sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha o puro, esse é o puro. Agora o sétimo, bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. O que é o pacificador? Promotor da paz? Aponta para essa ideia. Onde tem uma contenda, ele chega, a contenda cessa. O crente de hoje, onde não tem contenda, ele chega, a contenda começa. Eu falo assim em tom de brincadeira, mas com um pesar, porque eu sei do crente barraqueiro. Irmão, se não der certo na palavra, vão te dar uma tunda, irmão. Vocês não conhecem esse termo aqui, tunda? Surra, irmão. Não, a ideia do pacificador é assim, ó. Justificado, pois pela fé temos paz para com Deus. Ele se reconciliou com Deus, mediante a cruz de Cristo, paz. E agora, pacificador, ele pega outros que estão em inimizade contra Deus e os reconcilia. Esse é o pacificador, que pega os pecadores que são inimigos, estão em briga com Deus, e mediante a pregação do Evangelho, os reconcilia. Último, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A oitava é consequência de se ter as outras 7. Por ser humilde, manso, quebrantado, puro, misericordioso, pacificador, o mundo recebe isso com hostilidade. Então eu sou perseguido por possuir as outras 7. Não é perseguido porque pagou o carnê atrasado, porque está devendo, não. É perseguido por ser santo, puro, justo. O mundo recebe isso com hostilidade e persegue. Então vai a oitava. Gente, o que está acontecendo com a perseguição? Ninguém persegue nós mais. Ninguém odeia a gente mais. O mundo está uma delícia. É stand-up comedy, gospel, é pastores em programas de TV, talk show. O mundo e a igreja está um casamento, está um romance que é uma coisa de doido. Nós nunca seremos amigos desse mundo. Se perseguirão a mim, perseguirão a vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Crente que é crente é perseguido, caluniado, zombado e rejeitado, porque se parece com o seu Senhor. Essas são as características do verdadeiro crente. Se você não as tem, você vai orar: Senhor, será que de fato eu sou salvo? Eu acabei de ver o teste. Se você as tem, Senhor, aperfeiçoa, desenvolva-as em mim. Amém? Fecha os olhos, curva a cabeça.
Senhor, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Queremos passar por metanoia, ingressar no reino e sermos puros, pobres de espírito, mansos, misericordiosos, quebrantados, pacificadores e, por que não, perseguidos pela sua justiça. Dá-nos um coração desse, em nome de Jesus. Amém.